Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e para todos os municípios, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelos telefones e pelas redes sociais que já estão aí no seu vídeo. A reforma trabalhista foi sancionada, aprovada pelo presidente Michel Temer no dia 13 de julho deste ano de 2017, por meio da Lei 13.467. A nova regra acaba com a necessidade de o sindicato da categoria ou o Ministério do Trabalho revisar a rescisão dos trabalhadores. A mudança visa acabar com uma etapa tida como burocrática. Críticos da reforma dizem, no entanto, que os trabalhadores podem ficar desprotegidos sem essa assistência. Esse é um dos diversos pontos em que as leis trabalhistas serão alteradas. Antes, de acordo com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, todo funcionário que tivesse passado um ano ou mais na empresa, quando desligado da companhia, seja demitido ou por pedido de demissão, tinha de homologar a rescisão, o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho. Pela regra anterior, só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social. O objetivo dessa etapa era garantir que os valores rescisórios estivessem corretos e que a empresa não estava deixando de pagar nada devido ao trabalhador. A regra era tão frisada na lei trabalhista que a CLT estabelecia que, na ausência de sindicato ou Ministério do Trabalho naquela cidade, a assistência deveria ser prestada pelo representante do Ministério Público ou até por um juiz de paz. Agora, a partir da vigência dessa lei, a regra vai deixar de valer. Essa mudança, assim como todas as outras previstas na reforma, começa a valer para todos os contratos atuais no Brasil, a partir do momento em que entrar em vigor no mês de novembro, que são 120 dias após a publicação no Diário Oficial da União. De acordo com especialistas, a intenção é diminuir a burocracia dessa etapa. Esse assunto gerou muita polêmica, pois, em tese, a homologação só servia para fazer a prova do pagamento da verba rescisória. Com o tempo, ganhou certa função assistencial, no sentido de orientar os empregados quanto aos valores que estavam recebendo e os direitos deles. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Inscreva-se agora. band.com.br/hexágono. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. Como já anunciamos no bloco anterior, iniciaremos a partir de agora a entrevista da semana. E o nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o juiz federal do trabalho, aposentado, jurista e advogado, Dr. Aldemiro Rezende Dantas Júnior. Ele é doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo, membro da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas. Vale
pena ressaltar que ocupou a cadeira de número 24, cujo patrono é Plínio Ramos Coelho. É professor de cursos preparatórios para exames da OAB, ministra atualmente também cursos sobre a reforma trabalhista para profissionais do direito, dentre outros cursos. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, um honroso convite, uma honra estar aqui. Eu é que agradeço a sua presença, nós é que agradecemos, porque quem ganha com isso é o nosso público de casa. Que bom. Com muita sabedoria, com muitos conhecimentos importantes que o senhor traz aqui para nós. Obrigado. Esse mês agora de julho, entrou em vigor a Lei 13.467 desse ano mesmo, de 2017. Então, essa lei ela é da reforma trabalhista que o Michel Temer aprovou. Eu gostaria que o senhor nos desse uma dica sobre novas modalidades de contratos, como que ficaram, quais seriam esses contratos de acordo com essa reforma, com essa nova legislação. Eu só faço uma pequena ressalva, que na verdade a lei é de julho, mas ela tem um vacácio de 120 dias, né? Então ela vai entrar em vigor no dia 13 de novembro deste ano. Perfeito. O que acontece é que na verdade é tipo um pacote, porque em maio já entrou em vigor também, sob novas formas de contrato, a regulamentação da terceirização e mudou alguma coisinha no contrato temporário. Então já tinha essa mudança lá de maio, né? A CLT agora ela vem completa com a alteração. Basicamente são duas modalidades novas, né? Já tinha o regime de tempo parcial, que mudou uma coisinha ou outra, pouquinha coisa, e agora surge o contrato de trabalho intermitente e o contrato de trabalho autônomo com ou sem exclusividade, né? Aí, se você quiser, a gente pode alongar um pouquinho, falar sobre cada um deles, mas basicamente são as duas modalidades, contrato de trabalho intermitente e o autônomo com ou sem exclusividade. Fale um pouco sobre o contrato intermitente. Pois não. Esse a lei trouxe os detalhes. O outro, o autônomo com essa exclusividade, é que até agora está todo mundo perdido. Porque, olha só, o contrato de trabalho, por excelência, ele trata de um trabalho subordinado. E nós estamos falando de um contrato autônomo, quer dizer, o que está na CLT não vale para ele, né? Agora, o trabalhador é autônomo, mas é exclusivo. Fica um negócio meio esquisito. É tão esquisito que o presidente Temer já falou que vai editar uma regulamentação por medida provisória, porque realmente ninguém sabe bem como é que isso vai funcionar. Já o contrato de trabalho intermitente, né, é um contrato de trabalho normal, digamos assim. O empregado tem os direitos normais, 13º, férias, FGTS, normal, horas extras, se ele fizer, insalubridade, periculosidade, trabalho noturno, normal, todos os direitos. Mas tem a seguinte peculiaridade: o trabalho não é contínuo, né? Porque a CLT, para o contrato de trabalho normal, logo nos artigos 2º e 3º, ela menciona que o empregado é aquele que trabalha de modo não eventual, de modo contínuo, pode-se dizer. Já esse intermitente, como o nome indica, o empregado, por exemplo, ele pode trabalhar durante 3 horas em um dia. Aí ele vai embora para casa e ele pode ser chamado no mesmo dia para trabalhar mais 2 horas. Ou pode ser chamado 5 dias depois para trabalhar durante 5 horas. Aí vai embora. Aí é chamado depois assim. É intermitente, como o nome indica. Agora, em relação a cada período em que ele trabalhar, trabalhou durante 2 dias, trabalhou durante 20 horas no total. Cada período que ele trabalhar, o empregador paga para ele de modo proporcional os direitos daquele período, né? Quer dizer, proporcional às horas ou aos dias que ele tiver trabalhado, vai pagar o salário, vai pagar o 13º, as férias, FGTS, etc. Professor, houve uma alteração com essa nova regra da jornada de trabalho. Eu gostaria que o senhor exemplificasse, dissesse quais são as principais dessas mudanças. Sabemos que horário itinério, questão de intrajornada. Pode dar uma panorâmica, mais ou menos, de como ficou essa questão da jornada? Claro. A questão da jornada começa antes mesmo da jornada, porque, assim, o TST entendia, né, que as horas de deslocamento, em situações excepcionais, a jornada itinerária, poderiam ser computadas. Isso acabou-se, né? O empregado, ele vai para um local que não tem ônibus, ele leva 2 horas para ir, não faz parte da jornada. Então, antes mesmo do trabalho começar, havia a possibilidade da jornada itinerária. Acabou isso aí. Além disso, o TST entendia assim, estava na CLT e estava na lei, na súmula do TST assim: se o empregado registrar o ponto com antecedência maior do que 5 minutos,
isso conta como tempo de trabalho para ele. E a lei, expressamente, a lei parece que ela caçou assim, a súmula do TST para legislar de modo diferente. Mesmo que ele bata o ponto com mais de 5 minutos de antecedência, se ele entrar na empresa porque ele quer, ou por questão de segurança, ou porque ele vai trocar de roupa e colocar uniforme, ou porque ele vai tomar café, já não vai mais computar com jornada de trabalho. Então, se ele chegar antes, entrar antes, bater o ponto, ele está na empresa por conta dele, não vai contar como jornada. Isso antes mesmo de começar o trabalho. Mas as mudanças, claro, mais significativas são no trabalho em si. Por exemplo, uma delas é a jornada de 12 por 36, jornada para trabalhar 12 horas, né? Aí no dia seguinte não trabalha, no outro dia trabalha de novo, 12 por 36, antes só podia ser autorizada por lei ou em norma coletiva. Agora não, ela pode ser feita por acordo individual. E eu confesso assim, a reforma está aí, a gente vai examinar como está, não adianta mais dizer se é boa, se é ruim, não adianta, já passou. Mas eu vejo, doutor Eliezer, um problema muito sério, porque a Constituição diz que a jornada normal é de 8 horas. Eu vejo com uma certa reserva a questão de tornar normal a jornada de 12. Eu tenho cá minhas reservas, né? Mas o fato é que é assim que está na lei. Muito do que tem aí ainda vai chegar ao Supremo para dizer se é ou não inconstitucional. Essa eu tenho certeza que é uma das questões que vai chegar ao Supremo. Aí vai se adequando aos poucos. Vai se adequando aos poucos. Professor, temos uma questão interessante que é o seguinte: até por ocasião da aprovação do projeto lá no Senado, teve umas senadoras que ficaram sentadas lá à mesa do presidente, que não estavam concordando a questão da mulher gestante trabalhar em ambiente insalubre, né? Então isso acabou passando e está vigente. Como é que o senhor está vendo essa questão aí? A questão das senadoras que ocuparam a mesa dispensa comentários, não é do mundo civilizado. Vamos deixar essa passagem negra de lado. Mas a questão do trabalho da grávida, não só a grávida, a lactante também, né? Na amamentação, ela Perfeito. também está nisso aí. Muito bem colocado. É um perigo, né? Porque eu penso, o legislador imagina assim, a irmã dele, a esposa dele trabalhando nessas condições. Porque, veja, é verdade que a lei diz assim, né? Está no artigo 394A da CLT A e B. Diz assim, a gestante, ela pode trabalhar em ambiente de insalubridade média ou mínima, a não ser que ela apresente um atestado de um médico da confiança dela, dizendo que aquele trabalho é nocivo à saúde. Vamos ser realistas, né? Para a imensa maioria das trabalhadoras, eu não estou falando de executivas de alto nível, não é isso, gerentes de banco, não é isso, né? Mas para a imensa maioria, que médico da confiança é esse? Aquela trabalhadora, ela acessa o SUS, ela vai no médico do SUS, ela vai procurar o médico da confiança para chegar lá na empresa e dizer, olha, chefe, eu não posso trabalhar porque o meu médico da confiança... Isso é conversa fiada, isso não vai funcionar. O que vai funcionar na prática não vai funcionar. Não vai, ela vai mesmo trabalhar em ambiente insalubre e acabou-se. Agora, é uma das regras que eu acho que o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Sabe por quê? Porque o Supremo, até hoje, o Supremo, assim, ele está do jeito que 2 meses depois não vale o que ele disse, né? Mas, pelo menos até hoje, a posição do Supremo normas sobre questão de segurança e saúde no trabalho são normas que têm previsão constitucional e não podem ser alteradas nem por convenção coletiva, nem por lei ordinária. Eu tenho a impressão que o Supremo vai dizer que isso não é constitucional. Desculpa, se eu só completar, eu até daria se fosse o inverso, né? Assim, em princípio, a mulher gestante não pode trabalhar em ambiente insalubre, não pode. Agora, se o médico disser que ela pode, porque aí o médico vai ter que botar o nome dele e a responsabilidade dele, né? O médico disser que não há problema naquele caso, aí ela trabalharia. Seria até razoável, não é a melhor das soluções, mas seria razoável, ou seja, a presunção é que a gestação impede dela trabalhar em ambiente insalubre. Lógico, e afasta com o atestado do médico, porque aí o médico tem que assumir a responsabilidade, não é verdade? É verdade. E a lactante até insalubridade máxima pode trabalhar. Isso, para mim, não tem sentido. É verdade. Professor, tem uma questão que é o seguinte: o senhor ressaltou muito bem e corrigiu que a lei não está entrando em vigor neste momento. Ela vai passar pelo vacatio legis, 4 meses, são 120 dias, aí que ela entrará em vigor.
Agora, eu lhe pergunto o seguinte, as novas regras valem para contratos que estão em andamentos ou apenas para os novos, a partir da vigência da nova lei, da reforma? Eu fui claro na pergunta? Claro, foi sim. Okay. O que não é claro é a resposta, porque não há uma posição definida. Eu tenho conversado com vários amigos que são juízes de trabalho, são estudiosos do assunto, e estão divididos em duas posições, né? Há os que dizem assim, as regras como são hoje fazem parte do contrato de trabalho, ou seja, as novas regras vão valer para os contratos celebrados a partir de novembro, a partir da vigência. Há os que dizem dessa forma. Mas há os que dizem o seguinte, na verdade o contrato se baseia na lei. Se a lei varia, automaticamente o contrato varia. Então, já valeriam as novas regras de imediato para os contratos em vigor. O problema, doutor Eliezer, porque em algumas das novidades, isso é tranquilo de resolver. Por exemplo, acho eu que aquela possibilidade de negociar uma redução do intervalo para 30 minutos, mas aí depende de um contrato, acho eu que isso pode se aplicar de imediato para os contratos em andamento. O problema é que a lei mexe com parcelas salariais. Por exemplo, o empregado que recebe, de modo habitual, a alimentação fornecida pela empresa. Essa alimentação hoje tem natureza de salário, está na CLT, e vai deixar de ter. Quer dizer, se aplicar de imediato a nova regra, essa parcela que é salário deixa de ser salário, e isso é redução salarial. E a redução salarial é proibida pela Constituição. Então, assim, há uma dúvida muito grande agora. Vamos ser práticos, né? Uma coisa é certa, se prevalecer o entendimento, já tem uma decisão em caso similar do Supremo, do TST, desculpa, se prevalecer o entendimento de que essas regras só valem para os futuros contratos, numa visão prática, não jurídica, eu acho que isso é ruim para o trabalhador. Sabe por quê? Porque nós vamos ver uma enxurrada de demissões. A empresa dispensa aquele empregado pela regra atual para poder contratar empregado pela regra nova, não é verdade? Isso é ruim para o trabalhúr. Bom, quem chegou agora, a entrevista hoje é com o professor Dr. Aldemiro Rezende Dantas Júnior. Ele é juiz do trabalho, aposentado, professor de cursinhos, ele tem um currículo extenso que eu não tenho nem como falar tudo agora, mas vale a pena você assistir a entrevista. Se você perdeu o início, você vai assistir depois no YouTube, se você achar por bem. Professor, nós precisamos de mais um esclarecimento sobre essa nova regra, essa nova lei que modificou totalmente a CLT. Foram 90 e poucos, quase 100 mais de 100, artigos, na verdade. Né? Mais de 100, né? Então, os trabalhadores, atualmente, que a lei ainda não está em vigor, né? Sempre quando eles pedem algum pleito trabalhista, algum pedido para o juiz, eles querem o dano moral. Então, o dano moral, é claro que o trabalhador pede. Se o juiz entender que ele tem razão, ele concede, não é verdade? Mas com essa nova regra, houve uma alteração muito grande com relação ao dano moral. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público de casa sobre essa questão do dano moral atualmente, como vai ficar após essa lei. Porque tem a questão do dano extrapatrimonial, agora é tarifado, porque o público ele quer saber essa interpretação da lei de uma forma que seja um palavreado que ele entenda, porque às vezes falam de uma maneira que só quem entende é um jurista, é um advogado. É o famoso juridiquês, né? Aí fica difícil. Mas se for possível, o senhor dar uma explicação bem detalhada, como vai funcionar essa questão do dano moral, que é o extrapatrimonial? Na verdade, aqui, bom, eu já estou até cansado de falar de inconstitucionalidade, mas aqui para mim tem um monte, eu explico por quê. Isso está no artigo 223 da reforma, né? 223A, 223B, etc. O que acontece? Primeiro, a lei disse assim, só é dano extrapatrimonial o que está neste capítulo. Isso não existe, né? A lei não consegue, a lei jamais conseguiu colocar todas as situações da vida. Pode aparecer uma situação que a lei não prevê, não é verdade? Mas a lei, a reforma tem a pretensão de dizer, olha, só é dano extrapatrimonial o que está aqui. Agora, qual foi esse tabelamento feito? O legislador disse assim, o dano extrapatrimonial, o dano moral, ele vai ser
ele foi tarifado em função da natureza da lesão, leve, média, grave ou gravíssima, e em função do salário do trabalhador, né? Então, diz assim, por exemplo, na lesão que seja leve, aí o juiz vai levar em conta se ela foi repetida, se o empregador tentou resolver o problema, etc., e vai fixar, conforme esses parâmetros, até 3 vezes o último salário do empregado. A mesma coisa se ela for de grau médio, lesão de natureza, gravidade média, né? Só que vai até 5 salários, e assim por diante. Na gravíssima vai até 20 salários. Aí o juiz vai fixar, repito, em função durante quanto tempo foi a lesão, foi agravada por algum comportamento da empresa, a empresa tentou resolver. Por exemplo, imagina um acidente, o empregado sofreu um acidente ao trabalhar, mas a empresa deu todo o apoio, e isso minimiza o valor dos danos, é nesse sentido. Então, foi uma publicação errada com o nome do empregado, mas a empresa publicou uma nota dizendo que estava errado, que foi falha, que na verdade tentou suprir, tentou corrigir. Isso vai ser levado em conta, é razoável. Nesse aspecto é bem razoável. O que eu vejo que é perigosamente beirando o inconstitucional é o seguinte: primeiro, a questão do tabelamento, da funcionar em função do salário. Imagine, doutor Elias, o seguinte, tá? Há uma obra em construção, vai lá um cliente visitar. Acompanhando esse cliente, né, lembre-se que no direito comum não tem tabelamento, né? Quer dizer, acompanhando o cliente estão lá o peão da obra, o mestre de obras, o pedreiro, tá? E está o engenheiro da obra. Aí desaba uma viga, os 3 morrem. Olha o que acontece. Cada um vai ser uma indenização diferente. Lá o mestre de obras ou o pedreiro e o engenheiro são empregados, para eles tem tabelamento. Mas como o salário é diferente, os 2 morreram juntos, mas para cada um é um valor. Já o cliente que estava lá acompanhando não tem tabelamento. Aí, na verdade, o juiz de direito vai fixar o que ele bem entender. Isso por si só, para dizer o mínimo, soa estranho. Mas tem um detalhe. Há uma história antiga, um caso antigo nos Estados Unidos, que é o caso do Ford Pinto. O nome parece até gozação, mas não é não. Foi o seguinte, nesse caso, o que aconteceu... Agora que eu fui rico. Uma piada interessante. Não, mas o nome é esse mesmo. Desculpa, mas não. É porque... Posso retomar? Interessante, sim. Pois é, há o caso desse Ford Pinto, foi um veículo em que ele... Vou suprimir o nome. Até tirar a marca, não mencionar a Ford, né? Não, tá bom, já passou. Tá. Esse veículo, nos Estados Unidos, o que acontece? Ele tinha o tanque de combustível posicionado atrás e qualquer pancada que desse, vazava a gasolina para dentro do carro e matava os ocupantes queimados. A empresa sabia disso, mas ela fez um estudo de quantos juízes americanos, eles tinham uma tabela também lá, de quanto eles fixavam para pagar os danos. E a empresa fez o levantamento de quanto ela ia gastar para mudar a fábrica, a linha de montagem daquele carro, para mudar o design do carro. E ela concluiu que era muito mais barato pagar a indenização no caso de morte do que mudar a linha de montagem. Então vamos deixar assim que a gente paga o que houver. Desde lá se entende no mundo inteiro, e o Supremo tem decisão nesse sentido, que você não pode permitir o tabelamento prévio de danos morais, porque senão o causador do dano ele pode avaliar o que é mais vantagem para mim, eu pago pela morte, pelo dano, ou eu corrijo o problema? Ele não pode, porque senão pode chegar numa situação em que seja mais barato para ele deixar como está, e se alguém morrer ele paga. É isso que se quer evitar. Nesse ponto é inconstitucional. E a decisão do Supremo nesse sentido. Com certeza o Supremo vai entender que é inconstitucional. Eu espero que sim, porque realmente é... Professor Aldemiro Dantas, temos uma outra questão que eu vou colocar também a sua prova aí. Essa lei prevê que prevalece o negociado sobre o legislado. Então, a pessoa do povo, a pessoa comum, o leigo, ouve isso, mas não entende. Acha bonito, mas não entende. O trabalhador fala, mas o que quer dizer que vai prevalecer o negociado sobre o legislado? Então, a gente sabe que o legislado é aquela lei que funciona, que regulamenta, mas pode haver o negociado, que é aquela questão que pode ir para o sindicato, o patrão pode negociar com o trabalhador e prevalecer o que for negociado. Você poderia dar uns exemplos e dar uma
uma dica melhor sobre essa questão, por gentileza? Claro. Esse negociado, no caso, em princípio, negociação coletiva, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Na reforma, tem um artigo específico, artigo 611-A, que ele traz uma lista de situações em que, se tiver na convenção coletiva ou no acordo coletivo, afasta a lei. Por exemplo, a questão do grau de insalubridade. Se for negociado em norma coletiva, afasta a lei que diz que é de 10%, 20% ou 40%. Por exemplo, a duração do intervalo afasta a lei. Então, há uma série de situações nas quais a lei é afastada, né? Duração do intervalo, a jornada, a forma de compensar, isso tudo, se tiver na convenção coletiva, afasta o que está na lei. Até aí é razoável. Eu só vejo dois problemas. Primeiro, a CLT também prevê que essa mesma negociação vai prevalecer sobre a lei no caso de contrato individual com o empregado. Se esse empregado, se ele tiver curso superior e se ele receber salário, é que seja pelo menos 2 vezes o teto da Previdência Social. Hoje o teto é mais ou menos 5.500 e pouco, esse seria 11.300, mais ou menos isso aí. Acima disso, ele pode negociar. Qual é o problema? O fato do empregado, ele ganhar um salário maior e ter curso superior, não permite que ele possa abrir mão da sua saúde e insalubridade de respeito à saúde, estender jornada, reduzir intervalo de respeito à saúde. Então, assim, quando vai para a negociação coletiva, com umas ressalvas, dá para aceitar, mas no acordo individual, ora, o empregado, por mais que ele tenha curso superior, por mais que ele receba mais do que hoje, R$11.300, ele é empregado, ele é subordinado. Dizer que esse empregado, ele tem poder de negociar de igual para igual, é conversa fiada. Eu já ouvi muita gente comentar, hoje o empregado não é mais aquele ignorante. Não é, o empregado sabe o que está acontecendo. Ele sabe, mas ele não tem poder. A questão não é saber, é a força que ele tem para negociar. É claro que ele está numa posição inferior à da empresa. É verdade. Esse ponto aí eu também achei muito desigual. O trabalhador sempre vai ficar numa condição desfavorável, não é verdade? Inclusive, doutor Léo, se permite, nós temos tempo para um exemplo rápido? Temos, mas eu vou só lhe pedir o seguinte. O senhor conclui aí esse raciocínio. O nosso tempo já está no fim, mas eu gostaria que o senhor respondesse aqui também o seguinte, que o trabalhador agora vai ter que pagar custas. O processo para ele não vai sair gratuitamente, mesmo que seja hipossuficiente. Termine o raciocínio e depois dê uma pincelada sobre essa questão aqui. Claro. Não, é só essa questão da duração da jornada de intervalo, que a CLT, na reforma, ela diz que isso aí não é ligado à saúde, à proteção do empregado. É sim. Eu vi um caso em que o empregado trabalhava às 8 horas normais, depois ele foi mandado trabalhar mais 2 horas extras em uma máquina que ele não conhecia. Moral da história, o sujeito já cansado, final do expediente, ele ia sair às 17, acabou saindo às 19 ou 20, já cansado, pegou a máquina parecida com a dele, mas que ele não conhecia. Esse cansaço faz a gente ficar desatento. Para resumir a história, ele perdeu o braço esmagado na máquina. Então, é ligado à saúde, sim, claro que é. Com certeza, né? A questão das custas, né, o que acontece? Ainda existe, claro, a hipossuficiência, mas primeiro tem uma diferençazinha sutil em relação ao Código de Processo Civil. Na justiça comum, se o empregado declarar a sua necessidade, se o autor declarar sua necessidade, sua hipossuficiência, o que acontece? A não ser que haja prova em contrário, presume-se que ele está dizendo a verdade. A CLT diz assim, não, o empregado tem que provar que ele é hipossuficiente. Então, não basta ele declarar. A CLT diz que ele tem que provar isso aí. Além do mais, mesmo que ele seja beneficiário, como o senhor bem colocou, da gratuidade, ele vai pagar, por exemplo, a perícia. Ele é beneficiário da gratuidade, mas ele paga a perícia. Se ele ganhar qualquer parcela no processo, desconta pagar a perícia. Se ele tiver um outro processo em andamento, vai caçar e onde tiver, busca para ele pagar a perícia. Porque assim, na verdade, né, a lei menciona que a justiça gratuita, a gratuidade, ela alcança os honorários periciais. Para o empregado isso não vai valer, ele vai pagar. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez por o senhor ter vindo aqui. Eu gostaria muito de ficar ainda um pouco conversando com o senhor para ter mais esclarecimentos, mas o tempo realmente é muito exíguo. Vamos marcar uma outra oportunidade para
novos esclarecimentos que eu tenho certeza que vai chover de perguntas aí para a gente levar para o senhor dar essa atenção ao nosso público. Eu estou sempre às ordens, eu já me sinto em casa aqui. Nós também nos sentimos em casa com o senhor. Bom, o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a todos que participaram pelos telefones, pelas redes sociais. E também eu gostaria de informar que quem chegou agora, que não teve oportunidade de assistir a belíssima entrevista com o professor Aldemiro Rezende Dantas Júnior, esse programa ele vai estar completo na íntegra no portal do Holanda. Quer dizer, no YouTube, você acessa no meu blog através do portal do Holanda. Aí você assiste com calma, com todos os detalhes. Vale a pena porque esse assunto é interessantíssimo, é sobre a reforma trabalhista. Então, mais uma vez, tenham todos um excelente final de semana e obrigado por hoje.